Quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara com a boa tarde e que a graça e a paz do nosso Deus possa visitar o seu lar e o seu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Eu quero refletir com os amados sobre um texto aqui no Antigo Testamento que se encontra no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, o capítulo de número 1, versículos de número 1 ao número 4. Então, se você tem aí uma Bíblia à sua disposição, você pegue-a e abra nesse texto, em Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Meus amados, o livro do profeta Abacuque se diferencia dos demais livros proféticos do Antigo Testamento, porque Abacuque não traz uma palavra de Deus para o povo, como é de praxe acontecer nos livros proféticos como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós e tantos outros. Os livros proféticos traziam sempre uma palavra de repreensão, uma palavra de juízo ou uma palavra de arrependimento e consolo, não só para a nação de Israel, mas para as diversas nações. Quando os meus olhos se reportam para o livro de Abacuque, eu vejo um diferencial. Abacuque parece mais uma literatura sapiencial, parece mais um salmo do que um livro profético. Por quê? Porque Abacuque está vivendo um dilema em sua vida. Ele está vivendo uma grande crise existencial, uma crise espiritual. E Abacuque se coloca diante de Deus, abrindo o seu coração, colocando para fora todo o sentimento que permeava a sua alma e o seu coração. A literatura dos salmos tem essa característica. Os salmistas, eles entoaram a Deus cânticos e orações que expressavam o mais profundo desejo, expressavam o mais profundo sentimento dos seus corações. E Abacuque se coloca diante de Deus com a crise existencial. Ora, todos nós, em algum momento da nossa vida, passaremos por crises. E Deus é aquele que está disposto a ouvir as lamúrias do nosso coração, porque Ele é Senhor, Ele é Pai e nos ouve sempre que clamamos a Ele. E Abacuque está em crise, dada a circunstância adversa que o cercava naquele momento. E que circunstância era essa? Os versículos número 1 ao 4 vão dizer o contexto histórico em que se encontrava Abacuque e os acontecimentos que o cercavam na sua época. Diz assim o texto, Abacuque dizendo ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. O sentimento que vem em Abacuque é que ele estava gritando por Deus, estava clamando a Deus, e esse Deus é como se não estivesse ouvindo a lamúria do profeta. E mais embaixo ele vai dizer: porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida.
O contexto de Abacuque é justamente esse, de crise ética e moral da nação de Israel. A nação estava afundada em um caos ético, em um caos moral, em um caos religioso e espiritual. A justiça estava sendo torcida, uma inversão de valores. E na cabeça de Abacuque, ele não conseguia compreender isso. Por isso que esse livro, ele é dividido na seguinte perspectiva: a lamúria do profeta, o clamor do profeta e a resposta de Deus. Só que a resposta de Deus nem sempre é aquilo que queremos ouvir. E Abacuque se colocou diante de Deus para ouvir qual seria a sua resposta, e diante da crise instalada, diante do clamor do profeta, Deus responde a ele dizendo, versículo 5 em diante: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam, então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Meus queridos telespectadores, a resposta de Deus para Abacuque é a seguinte: Abacuque, meu filho, a situação está ruim, pois no momento ela vai piorar. Porque foi Deus quem disse ao profeta: uma nação amarga, os caldeus, ainda vai se levantar, Abacuque, e vai tomar a cidade, vai entrar, vai destruir a cidade. Se a situação está ruim, ela tende a piorar. Diante de uma resposta dessa, o profeta se reporta novamente a Deus, com mais uma crise em seu coração. E agora ele vai apelar para os atributos de Deus. Ele vai declarar a justiça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E como é que esse Deus, que é tão justo, pode ver essa opressão e não fazer nada? Na mente de Abacuque, Deus não estava fazendo nada. Vejamos o que diz os versos 12 e 13. Abacuque dizendo agora para Deus: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque está apelando para a justiça, a santidade e a bondade de Deus. Meus queridos, não sabia Abacuque que Deus queria ensinar algo a ele. Deus é pedagógico. Deus nos ensina através das nossas crises, através das nossas dores, através das nossas lutas. Tudo que acontece em nossa vida não é por acaso. Deus tem fins pedagógicos para nos ensinar, nos fortalecer e nos amadurecer. Com Abacuque não foi diferente.
Mais na frente, Deus vai ensinar algo glorioso para Abacuque, e esse mesmo Deus quer nos ensinar isso nessa tarde. Aí depois que Abacuque clama, o Senhor responde para ele, dizendo assim: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Deus agora se dispôs em responder a Abacuque, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus agora estava pronto para ensinar algo a Abacuque no meio da sua crise, no meio das angústias que visitavam o seu coração. Você que me ouve nessa tarde, quais são as tuas crises? É crise familiar? Crise conjugal? É uma crise na questão financeira? É uma crise espiritual? É uma crise econômica? Eu quero falar para você que nessa tarde Deus quer nos ensinar algo através das crises. E agora Deus dá uma resposta a Abacuque, e essa é a mesma resposta que esse Deus quer nos dar nessa tarde. Versículo 4, Deus disse: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Foi a resposta de Deus a Abacuque. Em outras palavras, Abacuque, meu filho, eu sei que a crise está instalada. Eu sei que a nação de Israel está descambando para o caos dia após dia. Mas Abacuque, você não deve viver por aquilo que os teus olhos contemplam na circunstância adversa. Você precisa viver pela fé. Em outras palavras, Deus dizendo: porque eu sou o Senhor e eu não perco o controle nunca de nada, porque eu sou o Deus da história. Nessa tarde, o Senhor nos trouxe aqui nessa casa para falar para você que Ele não perdeu o controle da sua vida, nem da sua história, nem da sua família, porque Ele é Deus. Apenas creia que esse Deus é poderoso para agir conforme o seu querer e a sua vontade, porque Ele é soberano. Louvado seja Deus. E o profeta que se encontrava em crise, agora reflete, agora pensa, e agora compreende como de fato Deus age e trabalha. E no capítulo de número 3, Abacuque, ele vai agora exaltar a Deus através de uma oração. Não vemos mais um profeta querendo pegar Deus pelo colarinho, colocar no canto da parede, dizendo: Deus, por que isso? Deus, por que isso? Indagando a Deus com crises existenciais. O que vemos agora é um profeta descansando na soberania de Deus. E descansar nessa soberania é exaltar a esse Deus, é confiar nele, independente do fator circunstancial. E Abacuque, aqui no capítulo 3, vou frisar o verso 17 e o 18. Ele relata uma das mais comoventes confissões das Escrituras. E Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Queridos telespectadores, Abacuque agora declarou: Senhor, pode me faltar tudo, eu posso entrar na crise que for,
mas ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque agora o profeta, ele estava colocando diante de Deus todos os seus cuidados e descansando à sombra do Onipotente, como cantou aqui o pastor Fausto no Salmo 91. Louvado seja Deus. Eu quero concluir trazendo mais uma aplicação prática para a nossa vida. Nos últimos anos, o nosso Brasil tem se encontrado em um grande caos, em uma grande crise ética, moral, até mesmo espiritual. E eu quero afirmar categoricamente nessa tarde: Deus, o soberano, está assentado sobre o alto e sublime trono. Ele nunca perdeu o controle da história, nem muito menos do nosso Brasil, nem muito menos do nosso estado, nem da nossa cidade, nem das nossas vidas. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos, te exaltamos nessa tarde, te glorificamos, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus majestoso, Tu és um Deus de graça, Tu és o Deus de amor, Senhor. Toma a nossa nação brasileira em Tuas mãos, toma as famílias desta nação em Tuas mãos, derrama a Tua graça, derrama o Teu amor, Senhor, porque Tu és aquele que no controle está de todas as coisas, e confiamos em Ti, dependemos de Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa tarde, por essa palavra que foi ministrada, por cada louvor que foi entoado aqui nesta casa, Senhor. Abençoa esta casa com a Tua graça, com o Teu amor, em nome de Jesus, amém.